Esse é o meu terceiro vídeo no YouTube falando de Cristo e aqui eu vou te contar 3 coisas que Deus colocou no meu coração quando eu estou com a pessoa errada. Considere se inscrever nesse canal se você quer, através de uma vida simples, escutar a voz de Deus. Eu já vou bem direto ao primeiro ponto, que é: quando eu estou com a pessoa errada, essa relação enfraquece a minha comunhão com Deus. Isso parece muito óbvio, mas eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Vai fazer você clarear bem a mente sobre este ponto muito importante. Quando eu estava com essa pessoa, a minha visão de mundo, a minha visão da terra, da vida, era muito mais terrena do que espiritual. Quando eu estava longe dessa pessoa, eu estava orando, eu estava lendo a Bíblia e colocando Jesus sempre em tudo que eu fazia. Mas quando eu estava com essa pessoa, eu pensava muito mais nos prazeres que a vida terrena pode me dar. E não pensava em tudo como a visão celestial, como a visão da eternidade. E sim sobre aquele momento apenas. Parece que a minha visão ficava limitada, sabe? Eu não pensava em Jesus como quando eu estava sozinha. E Deus me fez lembrar de Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Percebe que Jesus não disse para a gente buscar um relacionamento em primeiro lugar. Jesus não disse para você e eu buscarmos um casamento em primeiro lugar, um trabalho em primeiro lugar, e nem a nossa felicidade emocional em primeiro lugar, mas o reino de Deus. E eu via que aquilo estava ficando para trás. Eu estava olhando muito mais para uma vida terrena, sem o olhar da eternidade, quando eu estava com aquela pessoa. A segunda coisa que Deus colocou muito forte no meu coração é que eu escutei uma simples frase vindo dessa pessoa, e quando eu escutei essa frase é como se desse um estalo no meu cérebro e aquela voz daquela pessoa me falando aquela frase, eu já ouvi com discernimento espiritual. Os meus olhos e os meus ouvidos já não estavam vendo a situação com uma direção carnal, mas sim sobre uma direção de Cristo. Quando eu escutei, eu já tinha escutado essa frase outras vezes, era uma frase bobinha, mas quando eu entendi o porquê que alguma coisa me sinalizou quando eu ouvi aquela frase, eu pensei, peraí, isso não sou eu discernindo, é Jesus me mostrando o que essa pessoa está querendo comigo. Essa pessoa está me afastando de viver uma vida santa. Ela está me aproximando muito mais do pecado do que buscar a santidade em Deus. E essa frase que parecia boba, que parecia simples, foi um estalo, foi um start para me observar que eu não estava me aproximando de Deus com essa relação, e sim me afastando, porque eu estava muito mais para o lado do pecado do que para a santidade. E lá em Provérbios 9, 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais conectado eu estou com Jesus, mais discernimento espiritual eu tenho de todas as coisas. A gente vive numa geração onde a gente se baseia pelos sentimentos, pelo que a gente sente. Se eu estou feliz, está tudo certo, é isso mesmo. Mas na Bíblia não diz para a gente acompanhar os nossos sentimentos. Ela fala muito bem que o nosso coração é enganoso. O nosso parâmetro para saber se isso é de Cristo ou não é saber se isso nos aproxima de uma vida santa, se isso glorifica a Deus ou não. E eu percebia nos pequenos detalhes e naquela frase que aquilo estava me levando a uma vida pecaminosa e me afastando da santidade e da obediência que eu precisava viver em Cristo. A terceira coisa é uma coisa que acontece demais e que muitas das vezes a gente passa despercebido por isso, sem achar que isso é um sinal para saber se essa relação é de Deus ou não. Eu falei de Cristo, eu falei da igreja, da comunhão de estar em uma igreja, de escutar a palavra do Senhor com os irmãos, e automaticamente essa pessoa justificou ela não estar indo muito à igreja, nem participando muito das coisas, pelos erros que ela via nas pessoas da igreja. Ah, mas fulano está na igreja e vive uma vida assim, e comete esse e esse pecado. Quantas pessoas estão ali naquele banco, mas estão vivendo uma vida pecaminosa? Ela estava justificando que a vida dela não estava firme em uma igreja
em comunhão com os irmãos por causa de outros que estão ali e que estão errando. Uma das marcas da maturidade cristã é assumir responsabilidade dos próprios pecados. Quando uma pessoa justifica os seus pecados com base no que o outro está fazendo, a gente pode perceber que ela está isentando dos seus próprios erros, querendo tirar a culpa, falando que ela erra, mas o outro também erra. Todos nós pecamos. Quando a gente vai para a igreja e viver em comunhão ali com os irmãos, não é para a gente se comparar com os irmãos, e sim com Cristo. Quando uma pessoa começa a justificar os próprios erros com base nos erros dos outros, aí você percebe uma incoerência na sua fala, nas suas atitudes. E tem um versículo que fecha muito bem esse terceiro ponto. Está lá em 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Uma pessoa que é certa para a sua vida vai te aproximar de Deus. Ela nunca vai deixar a sua relação com Deus mais enfraquecida. Sua vida espiritual vai te trazer discernimento com os olhos de Cristo para tudo que acontecer nessa relação. E você vai enxergar através de uma luz espiritual aquilo que está acontecendo. O pecado já não te cega mais. É por isso que olhar com discernimento do Espírito já vai ser algo que vai acontecer diariamente quando você buscar a palavra de Deus, quando você viver uma vida de jejum, de oração, de busca por Deus. Então, quando certas coisas acontecerem, você vai ter esse discernimento vindo de Cristo para olhar para aquela situação e falar: opa, isso daqui está me aproximando muito mais do pecado do que da santidade. E esse terceiro ponto, da pessoa ficar justificando o que ela faz devido ao erro dos outros, é algo que nós precisamos não olhar assim distraída, mas ter muita atenção com isso. Mas para a gente ter discernimento, nós precisamos olhar para Cristo e não para o que a gente sente. Submeta os seus sentimentos à palavra de Deus. E lembre-se que a pessoa certa não vai ocupar o lugar de Cristo. A pessoa certa caminhará do seu lado em direção a Cristo. Me segue nesse canal. E se esse vídeo falou com você, compartilha com mais uma mulher que precisa ouvir isso. E até o próximo vídeo. Beijo!